Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lucas, mestre em ciência dos materiais, e hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante, a técnica de difratometria de raio-x, ou para facilitar, DRX. Olha, como cientista, eu sou apaixonado por descobrir os segredos que estão escondidos dentro de tudo que a gente vê. E a DRX é tipo a nossa lanterna superpoderosa para espiar um mundo secreto dos átomos. Vamos juntos nessa? Então, para começar, que tal um mistério? Parem para pensar um pouquinho. O que é que faz um diamante ser tão incrivelmente duro e brilhante, enquanto o grafite da ponta do lápis, que é feito exatamente do mesmo elemento, o carbono, é macio, escuro e quebra à toa? A resposta não está no que eles são feitos, mas sim em como eles são feitos. Pois é, a chave de tudo está no seu arranjo atômico interno. É como se fosse uma arquitetura secreta, sabe? Numa escala tão pequena, tão microscópica, que é completamente invisível a olho nu. E é justamente essa organização dos átomos que dita todas as regras e define se o material vai ser forte, fraco, transparente, tudo. Bom, e é exatamente por isso que a gente está aqui, para mergulhar de cabeça nessa tal de estrutura secreta. Porque, para a gente entender de verdade um material, a gente precisa decifrar o seu projeto mais fundamental, a sua base. Imaginem um cristal como se fosse uma construção gigante de Lego. Sério, tudo começa com um único bloquinho, a peça fundamental, que na ciência a gente chama de célula unitária. Agora imagina essa peça se repetindo milhões e milhões de vezes para todos os lados. O que ela forma? Uma rede tridimensional perfeitamente organizada. Isso é a rede cristalina. Tá, legal. Mas se essa estrutura toda é tão minúscula, como é que a gente consegue enxergar isso? Ah, é aqui que entra a nossa ferramenta especial, a nossa chave mestra para esse universo invisível. A difratometria de raio-x. Então, a DRX é uma técnica incrivelmente poderosa. E o mais legal de tudo, ela é não destrutiva, ou seja, não danifica o material que a gente está analisando. Basicamente funciona assim, ó. A gente joga um feixe de raios-x na nossa amostra e aí observa o padrão que esses raios formam quando são desviados pelos átomos. Esse padrão funciona como um mapa, que revela a posição exatinha de cada átomo. E o princípio por trás disso tudo é uma regra de ouro chamada Lei de Bragg. E calma, não precisa se assustar com essa fórmula não. Pensa nela como se fosse uma espécie de pedra de roseta da cristalografia. É essa regra que permite a gente traduzir o ângulo de desvio dos raios-x numa informação importantíssima, a distância exata entre as camadas de átomos. O resultado disso tudo é que o padrão que a DRX gera funciona literalmente como uma impressão digital. Assim como não existem duas pessoas com a mesma impressão digital, cada material cristalino tem um padrão de difração que é único dele. Ou seja, se a gente tem o padrão, a gente identifica o material. Simples assim. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte prática, que é a mais legal. Como é que a gente lê essa impressão digital? Chegou a hora de decifrar o gráfico que a DRX entrega para a gente. A primeira coisa que salta aos olhos quando a gente olha um gráfico desses é o nível de organização do material. De um lado, você tem os materiais amorfos, tipo o vidro. O gráfico deles mostra só essa lombada larga, sabe? Um sinal claro de que os átomos ali estão uma bagunça. Agora, do outro lado, os materiais cristalinos. Os gráficos deles têm esses picos altos, fininhos, uma assinatura inconfundível de uma estrutura super organizada. E cada detalhezinho desses picos no gráfico, que tecnicamente a gente chama de difratograma, é uma pista valiosa. Para a gente decifrar a história completa do material, a gente olha para 3 características principais de cada pico. A posição dele no gráfico, a altura, que a gente chama de intensidade, e a largura. Cada um desses detalhes conta uma parte do segredo. Então, para resumir, a posição do pico ali no eixo horizontal diz para a gente o quão distantes estão as camadas de átomos. A intensidade, ou seja, o quão alto o pico, é a parte principal da impressão digital, que ajuda a identificar o material. E, por fim, a largura do pico, essa aí nos dá pistas sobre o tamanho e a qualidade dos cristais. Picos mais largos, por exemplo, podem indicar cristais bem pequenininhos ou com muitos defeitos. Juntando todas essas informações, a DRX permite que a gente classifique os materiais em diferentes categorias de organização. Vamos dar uma olhada rápida em como cada uma dessas formas da matéria aparece no gráfico. De forma bem resumida, é assim. O material cristalino tem aqueles picos perfeitos, agudos e intensos. O policristalino, muito comum em metais, mostra vários picos, porque os grãos de cristal estão orientados para tudo que é lado.
O amorfo a gente já conhece, é aquela lombada larga, o tal do halo amorfo, sem ordem nenhuma. E por fim tem os semicristalinos, que são uma mistura, mostrando picos bem definidos em cima de um fundo amorfo. Muitos plásticos são assim. Tá, a teoria é fascinante, eu sei. Mas onde é que isso tudo se aplica no mundo real, no nosso dia a dia? Vamos ver agora como a DRX está por trás de um monte de tecnologias que a gente usa e nem imagina. E aqui está o verdadeiro superpoder da DRX. Outras técnicas podem até te dizer que uma amostra é feita de carbono, mas só a DRX consegue revelar como esses átomos de carbono estão arranjados. É ela que faz a diferença entre o grafite e o diamante. Ela mostra as estruturas, que são completamente diferentes e que, no fim das contas, definem se o material vai ser macio ou a coisa mais dura que a gente conhece. E as aplicações são impressionantes. Na indústria farmacêutica, a DRX garante que um remédio tenha a estrutura cristalina certa para funcionar no nosso corpo. Em nanotecnologia, é essencial para medir o tamanho e a pureza de partículas minúsculas. Na metalurgia, ela verifica tensões em peças de avião para garantir a segurança de todo mundo. E na geologia, ajuda a identificar minerais valiosos debaixo da terra. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se a DRX nos deu a capacidade de ler o código-fonte da matéria, de entender a sua linguagem mais fundamental, a pergunta que fica é: qual é o limite? Se hoje a gente consegue ler essa estrutura, será que em breve a gente vai conseguir escrever, projetar materiais que nem existem ainda? Fica a pergunta. E com essa pergunta no ar, a gente encerra por hoje. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!